História de Jabez. Hoje, nos aprofundaremos em uma das cativantes histórias da Bíblia. Vamos explorar a intrigante vida de um homem chamado Jabez. Convido vocês a revisitarem as valiosas lições de vida extraídas deste relato bíblico. Essa narrativa permanece viva em nossas memórias, não apenas por conta do destino singular de Jabez, mas também pelas decisões que ele tomou diante das adversidades. Afinal, é impossível ignorar o profundo impacto que essas histórias têm nos cristãos contemporâneos, não é mesmo? Talvez você nunca tenha ouvido falar de Jabez. Apesar de sua breve menção na grandiosa Bíblia, sua história tem muito a nos ensinar. A trajetória de Jabez nos mostra algo maravilhoso sobre o poder e a importância da oração em nossas vidas cotidianas. Você deve estar se perguntando: quem é Jabez? Que revelações tão especiais são essas que você menciona? E como elas podem me ajudar em minha caminhada espiritual? Nesta mensagem, faremos uma jornada detalhada sobre tudo isso. Convido vocês a mergulharem nas ricas lições proporcionadas pela impressionante história de Jabez, com todas as suas dimensões bíblicas e interpretativas. Vamos adentrar o universo enigmático de Jabez ao refletir sobre o primeiro livro das Crônicas, capítulo 4, versículos 9 e 10. A Bíblia nos conta que Jabez foi mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe lhe deu o nome de Jabez, dizendo: porque eu o dei à luz com dor. Jabez orou ao Deus de Israel, dizendo: ó, se me abençoares, ampliares as minhas fronteiras, se tua mão estiver comigo e me livrares do mal, de modo que não me sobrevenha a aflição. E Deus lhe concedeu o que pediu. Obrigado por assistir, se inscrever, ativar as notificações e deixar o like neste vídeo. Eu deixei na descrição o link para o livro Emoções Inteligentes. Governe sua vida emocional e assuma o controle da sua existência, de Tiago Brunet. É um livro que está muito bem avaliado na Amazon. Tenho certeza que você vai gostar. Em apenas 2 versículos, descobrimos importantes fatos sobre Jabez. Primeiro, ele era mais respeitado e ilustre do que seus irmãos. A Bíblia não nos especifica o porquê, mas fica evidente que era um homem justo e diferenciado. Ao encontrarmos Jabez na Bíblia, particularmente no primeiro livro das Crônicas, realizamos uma autêntica descoberta. Sua vida se conecta de maneira profunda com a nossa, lançando luz sobre aspectos obscuros da nossa existência. Mas quem foi ele? Um grande rei? Um profeta sábio? Um herói valente? Não. Era simplesmente o filho de uma mulher que o deu à luz com dor e tristeza. Apesar dos desafios de seu passado, Jabez jamais desistiu. Ele nasceu sem privilégios, mas será que isso determinava toda a sua vida? Claro que não. Ele elevou seus olhos ao céu e, com firme convicção, clamou a Deus. O motivo pelo qual ainda falamos sobre ele hoje é notável. Jabez se aproximou de Deus com fé, coragem e humildade. Ele pediu a Deus para abençoá-lo, ampliar suas fronteiras, estar com ele e protegê-lo do mal. E sabe de uma coisa? O Todo-Poderoso ouviu seu clamor. Sim, Deus atendeu ao seu pedido. É surpreendente pensar que um homem sem títulos ou posições de destaque conseguiu tocar o coração de Deus com uma oração sincera. Talvez a grande lição da breve história de Jabez seja que, independentemente de quem você é ou das adversidades que enfrenta, se você se colocar diante de Deus com fé e humildade, pedindo bênçãos e proteção contra o mal, pode ter certeza de que sua oração será ouvida. A história de Jabez pode parecer simples quando comparada às grandes figuras bíblicas, mas ela contém um ensinamento valioso para todos nós. Toda oração, quando feita sinceramente do coração, tem valor. Quem foi Jabez? Esse intrigante homem da Bíblia nos apresenta uma história repleta de reflexões e ensinamentos. Seu nome, que significa nascido em dor, poderia sugerir um destino sombrio. Imagina crescer com um nome como esse. No entanto, sua vida correspondeu a essa expectativa? Vamos examinar mais de perto como foi o começo de Jabez. Sua trajetória não foi fácil, como o seu nome sugere. Nascido em circunstâncias adversas, Jabez enfrentou desafios desde o início para trilhar seu caminho. Em vez de se resignar ao que parecia ser seu destino, ele optou por outra rota. Com fervorosa fé, ele buscou a Deus pedindo mudança em sua vida. Ele não permitiu que seu nome ou seu passado o definissem, mas procurou Deus com todo o coração.
A narrativa bíblica nos mostra que Jabez não hesitou em expressar seus desejos diante do Todo-Poderoso, buscando expandir seus horizontes e afastar qualquer mal para evitar o sofrimento. E aqui está a parte mais incrível. Sua oração foi atendida. Isso destaca uma verdade profunda. Mesmo nas profundezas do desespero, é possível surgir uma centelha brilhante de esperança. Note como isso também atesta a determinação desse homem diante dos desafios da vida. Não é intrigante pensar que alguém pode transformar completamente sua vida apenas expressando seus desejos sinceros a Deus? Aqui vemos como nossos pensamentos e orações podem influenciar positivamente o curso dos acontecimentos, desde que realmente acreditemos neles. Sem dúvida, Jabez foi um fervoroso crente em Deus. Sua história vai além de um homem que rejeita ser rotulado pelas condições de seu nascimento ou pelos preconceitos alheios. Ela retrata alguém que decide conscientemente trilhar seu próprio caminho na vida, apoiado em uma fé sólida e uma tenacidade incansável. Todos nós podemos nos inspirar nisso. Quantos de nós já sentiram essa mesma ardente vontade de superar as barreiras que nos são impostas, para realmente alcançar o que almejamos? Como podemos aplicar em nosso cotidiano as lições aprendidas com Jabez e sua envolvente jornada? Esta história é uma narrativa extremamente motivadora e reflexiva. A jornada de Jabez pode ser curta, mas é repleta de sabedoria que pode iluminar nossas vidas. Aqui encontramos uma grande verdade sobre esse homem. Mesmo quando a vida parece te dar um começo difícil, ou mesmo se tudo ao seu redor parece querer traçar um caminho específico para você, lembre-se de uma coisa: nada é definitivo. Com um pouco de fé e muita autoconfiança, qualquer um pode encontrar os meios necessários para redirecionar seu destino. A inspiradora história do personagem bíblico Jabez também nos mostra o quanto as bênçãos divinas são fundamentais em nossas vidas. Ele não apenas pediu favores a Deus, mas também implorou por sua presença constante. Esse comportamento demonstra uma fé inabalável e reflete a ideia de que todo verdadeiro sucesso provém do Senhor. Jabez é particularmente esclarecedor quando se trata de entender como orar sinceramente com fé, gravando em nossas mentes a ideia de que nada é impossível quando confiamos plenamente nas mãos divinas. Quem sabe, ao nos aprofundarmos ainda mais nessa envolvente história bíblica, possamos realizar mudanças significativas não apenas em nossa percepção espiritual, mas também no impacto que isso terá em todos os outros aspectos de nossa vida. Qual é a oração de Jabez e que lição ela nos oferece hoje? Vamos examinar ponto a ponto. Primeiramente, é fundamental entender que Jabez tinha uma visão muito clara para sua vida. Ele sabia exatamente o que queria alcançar e certamente não aceitaria migalhas apenas porque outros lhe diziam: "Você deveria." Que audácia! Deus atendeu seus ousados pedidos, pois eram genuínos e vinham direto do seu coração. Jabez, o homem humilde, reconhecia sua dependência do apoio divino. Não contava apenas com suas próprias habilidades ou talentos, mas confiava na bondade de Deus. Não é maravilhoso saber que nosso Senhor sempre apoia os humildes? Ele começa pedindo bênçãos. Conforme Tiago 1:17 nos lembra: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes. Jabez reconheceu que verdadeiras bênçãos só podem vir do Senhor, dizendo no versículo 10: "Ah, se me abençoares." Nós também devemos buscar sinceramente as bênçãos de Deus em nossas vidas, em vez de perseguir riquezas e confortos mundanos. Sua súplica é um verdadeiro canto à humildade e ao desejo de superação. Jabez não quis aceitar cegamente sua situação. Ele agiu buscando ajuda divina para transformar seu cenário adverso. Ele tinha confiança, mas, acima de tudo, colocava uma fé incondicional em Deus. Podemos dizer que nossas orações são tão focadas em Deus? E se tivéssemos essa paixão ardente pela honra divina? E sabe de uma coisa? Sua oração foi atendida. Por que muitas vezes vacilamos diante dos problemas em vez de simplesmente pedir como Jabez fez? Em segundo lugar, ele orou pela expansão de seu território. "E amplia o meu território." Jabez expressou um intenso desejo de honrar Deus através de sua vida, o que pode refletir o desejo de maior influência e responsabilidade. Como Jesus disse em Mateus 37:38, "A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos.
Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Jabez via oportunidades ao seu redor e queria expandir sua capacidade de servir a OAS propósitos de Deus. Hoje, como cristãos, devemos orar por portas abertas para alcançar mais pessoas com o Evangelho. Todos nós temos nossos pequenos problemas e obstáculos na vida. Alguns estão conosco desde o nascimento, enquanto outros surgem pelo caminho. Mas estamos dispostos a ir além como Jabez fez. Afinal, a vida é mais do que apenas o ponto de partida e de chegada, mas como lidamos com os desafios entre esses dois momentos. Em terceiro lugar, ele pediu que a mão de Deus estivesse com ele. Que tua mão esteja comigo. Ele sabia que não poderia cumprir o chamado de Deus apenas com suas próprias forças. Conforme Salmos 37, versículos 23 e 24, nos diz: os passos do homem são estabelecidos pelo Senhor, e ele se deleita em seu caminho. Embora caia, não será lançado fora, pois o Senhor o sustém com sua mão. Que possamos nos inspirar na motivação de Jabez. Ainda que sua história seja breve, seu legado perdura. Ele buscou o Senhor com todo o seu coração, confiando na bondade e fidelidade de Deus para superar o passado de dor. Sigamos seu exemplo de oração apaixonada, verdadeira e persistente. Ao caminharmos com ele, Deus nos conduzirá a novas experiências muito além do que podemos imaginar. Como Romanos capítulo 16, verso 25, nos promete: aquele que é capaz de vos confirmar, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio pelos tempos eternos. Que sigamos o exemplo de Jabez e oremos por uma compreensão maior do amor abrangente de Cristo por este mundo. Pois ao buscar a Deus de todo o coração, Ele se encontrará conosco e nos elevará a novos patamares de propósito e bênção. Em quarto lugar, ele orou para ser protegido do mal e da dor, e me livra do mal, para que eu não sofra. Em um mundo caído, a dor e o sofrimento são inevitáveis. Mas 1 Pedro, capítulo 5, verso 10, nos assegura: e o Deus de toda a graça, que vos chamou em Cristo Jesus para a sua eterna glória, depois de sofrerdes um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e estabelecerá. Por meio da fé em Cristo, podemos ter certeza de que Deus nos sustentará em todas as provações. Onde a verdadeira grandeza de Jabez se destaca é no lembrete cristalino. Não há situação difícil o suficiente que faça o Todo-Poderoso se abalar. É por isso que todos nós devemos manter sua história em mente ao buscar decifrar nossos próprios caminhos espirituais. Através de suas provações, ele nos mostrou como cada obstáculo pode ser uma oportunidade para crescimento espiritual. Se mergulharmos na saga bíblica que é a vida de Jabez, uma verdade se destaca. Não importa onde você esteja agora, tudo o que você realmente precisa é daquela pequena centelha chamada fé. Sim, é isso. Até alguém como eu pode mostrar tamanha audácia diante de Deus. Então por que você não? Atreva-se, ore com coragem. Finalmente, Deus respondeu ao pedido de Jabez, demonstrando que ouviu e honrou sua oração de fé. De fato, Tiago 5,16 declara: a oração fervorosa do justo tem grande poder. O exemplo de Jabez nos encoraja e também nos conscientiza de que a oração humilde e dependente abre a porta para Deus agir poderosamente em nossas vidas. Como Jeremias 33, verso 3 nos diz: clama a mim, e eu te responderei, e te anunciarei coisas grandes e firmes que não sabes. A grande lição aqui é que as bênçãos divinas são apenas limitadas pela nossa própria fé nelas. Para Jabez, essa fé foi expressa através de uma oração apaixonada buscando mais benefícios, mais riquezas. Podem dizer que é egoísta ou ambicioso, mas é, de fato, uma forte afirmação de fé na imensa vontade benevolente de Deus em conceder suas graças àqueles que as solicitam. E sabe de uma coisa? Sua oração encontrou um eco positivo no Senhor. Um homem comum obtendo graças excepcionais simplesmente porque teve confiança suficiente para reivindicá-las. E quanto a nós? Teríamos a coragem de orar como o bom e velho Jabez? Além destes versículos em 1 Crônicas, infelizmente não temos mais detalhes sobre a vida de Jabez. O que sabemos é que Jabez deixou um exemplo de oração sincera e busca por Deus que transcendeu sua breve menção nas Escrituras.
Seu exemplo encorajou inúmeros crentes ao longo da história, mostrando como Deus honra aqueles que o honram. Como 2 Crônicas 16:9 nos diz: pois os olhos do Senhor percorrem toda a terra para fortalecer aqueles cujo coração é totalmente dele. Embora não saibamos os detalhes exatos da vida e do ministério de Jabes, sabemos que ele estava comprometido em caminhar com Deus em oração. Sigamos o seu exemplo hoje e examinemos nossos corações. Estamos tão completamente devotados ao Senhor quanto Jabes estava? Deus promete abençoar aqueles cujos corações são completamente dele. Que bênçãos, crescimento e proteções você precisa dele. Peça como Jabes fez, com sinceridade e grande fé. Ao concluir hoje, que possamos nos apegar firmemente à inspiração de Jabes. Embora sua história seja breve, seu legado perdura. Buscou o Senhor com todo o seu coração, confiando na bondade e fidelidade de Deus. Sigamos o seu exemplo de oração fervorosa e constante. Busquemos a bênção de Deus e confiemos nele diariamente para ampliar nossa capacidade de impactar no reino. Ao caminhar com ele, ele nos guiará em novas aventuras que vão muito além do que podemos imaginar. Romanos nos promete: aquele que é poderoso para vos fortalecer, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério que se manteve em silêncio durante tempos eternos. Sigamos o exemplo de Jabes e oremos por uma compreensão mais ampla do amor imensurável de Cristo por este mundo. Pois quando buscamos a Deus com todo o nosso coração, ele se encontrará conosco e nos elevará a novos patamares de propósito e bênção. A história de Jabes nos ensina que mesmo diante dos desafios da vida, a oração fervorosa e a fé inabalável em Deus podem transformar nosso destino. O poder da oração não deve ser subestimado. Cada um de nós, independente da situação atual, possui a capacidade de se conectar com o divino e buscar sua orientação, proteção e bênção. Ao refletirmos sobre as orações que elevamos a Deus, perguntamo-nos: estamos pedindo com a mesma ousadia e fé que Jabes demonstrou? Estamos buscando a Deus de todo o coração e acreditando que Ele pode e vai intervir milagrosamente em nossa vida? Assim, ao encerrarmos nossa reflexão de hoje, que a inspiração de Jabes permaneça conosco. Que sua fé e determinação sirvam de exemplo para todos nós. E, acima de tudo, que possamos buscar a Deus com todo o nosso coração, sabendo que Ele está sempre pronto para nos ouvir e atender. Que nossa jornada seja marcada por orações fervorosas, fé inabalável e um relacionamento profundo e significativo com o nosso Criador. Ficamos por aqui hoje. Se você gostou deste vídeo, lembre-se de deixar o like e continue aprendendo com o próximo tema bíblico que separei para você. Ele está aparecendo na sua tela agora, basta clicar. Te vejo lá dentro.